Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai fazer uma pintura de uma paisagem, né, utilizando algumas cores bem básicas, só 2 tons de azul, um preto e um branco, e a gente vai trabalhar com vetores de animais, né, com as sombras deles, aquelas imagens todas pretas, todas chapadas, e fazer uma pintura bem bacana utilizando tinta para tecido. Eu estou pintando aqui num tecido, né, um algodão cru. E eu começo aqui fazendo toda a silhueta do animal, né, dos pássaros, que eu imprimi a imagem deles aqui. Eu passo todo o contorno dele primeiro a lápis, depois eu viro ela pro outro lado, né, eu coloco numa superfície mais dura. Vocês podem fazer essa pintura na tela também, tá? Mas eu vou fazer no tecido aqui. Então vocês podem fazer todo o contorno dela, todo o contorno dos animais, do desenho, e depois prender na sua tela e passar o decalque para o desenho. Como vocês podem ver aí, vai ficar todo o desenho ali, a silhueta, e vocês só tem que vir trabalhando, né, a pintura, assim, o contorno dela. Coloquei o outro pássaro mais para cima para ele poder caber na imagem, e eu vou usar uma tampa não, vou usar aqui um pote redondo para poder fazer a lua de fundo. E aqui eu venho acendendo os pássaros para que possa ficar mais visível, para que eu possa ver mais eles, para que eles apareçam bem, para que não ocorra o risco de eu errar na pintura. Mas se errar também não tem problema, a gente pode cobrir, a gente pode dar outra camada de tinta, só que tem que esperar secar, né? E eu começo aqui com um pouco de preto ali em cima, um pouco de azul. O azul claro vai ficar mais na parte de baixo, e o azul mais escuro vai ficar na parte de cima ali, junto com o preto. Vai formar aquele degradê conforme vai subindo, vai escurecendo um pouco mais, conforme vai descendo, vai clareando. Isso aí é o básico dos básicos que a gente deve aprender sobre pintura, é o degradê, saber dominar ali essa passagem de um tom para o outro, com suavidade, sem muita agressividade. Vocês podem ver aí, fica bem suave a passagem. Eu venho fazendo todo o contorno do desenho, sem pintar as partes que vai ficar preto ou que vai ficar branco, já que eu tenho que esperar depois secar ainda para poder vir fazendo a parte preta. E ao redor da lua aqui, onde vai ser a lua branca, né, eu vou colocar um pouco de branco ali para dar aquele efeito de brilho. Eu vou espalhar um pouco assim, só ao redor da lua mesmo, para dar o efeito de reflexo, de brilho da lua. Depois de ter feito esse branco aí ao redor da lua, eu deixei secar para poder vir em cima, colocar a lata de novo e fazer o contorno, né, o círculo ali, que é o formato da lua. Por isso eu deixei secar bem, por isso que eu coloquei, ó, como vocês podem ver aí, eu coloquei a lata em cima, mas não manchou, não sujou, já que a tinta já está seca, a pintura já está seca. Eu venho dando continuidade, que o desenho faça um contorno da lua, e aproveito e faço a parte de dentro dela com algumas manchinhas, umas manchinhas pretas mais escuras, umas manchas com tons de cinza.
Eu imprimi a imagem, eu tenho a imagem aqui como referência que eu deixo aqui do lado para eu tentar acompanhar. É bom vocês sempre ter a imagem de referência da pintura que vocês querem fazer do lado de vocês, para vocês estar sempre observando e tentando imitar ela. E eu dou o azul aqui até o final ali, até quase o final, né? Para poder depois eu vim trabalhando os matinhos ali embaixo. Eu aproveito e já faço as silhuetas do formato em vetor, né? Vetor, essas imagens bem pretas de formato de pessoas ou de animais. Eu faço os pássaros. E para as áreas menores eu uso um pincelzinho mais fino. Eu tenho uma variedade de pincéis aqui. É bom vocês terem vários pincéis para detalhes pequenos, para partes grandes, formatos diferentes, mas sempre com um pelinho mais durinho para poder fazer essas partes pequenas. E aí eu deixei secar bem a parte de baixo. Depois que o azul secou, que eu venho fazendo os matinhos ali embaixo. Agora com a tinta já seca, eu já venho pintando ali a parte de baixo de tudo de preto e venho puxando os matinhos para poder acrescentar mais detalhe à nossa pintura, à nossa paisagem.
Com um pincelzinho bem fininho e um pouco da tinta branca, né, ela é bem grossa ali, eu venho fazendo uns pontinhos ali para fazer o efeito de estrelas. Eu não coloco muita tinta, eu boto só um pouquinho, que depois eu tento dar uma leve espalhadinha assim, fazendo uma cruzinha bem no meio da estrela. Eu vou lá, fazer uma cruz e puxo para fora para dar um efeito de brilho, como se estivesse refletindo a luz. Então é isso, pessoal, esse é o resultado da nossa pintura. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.